Amém. Você pode estender a sua mão. Nós vamos pedir a Deus que Deus possa abençoar teu servo Cássio, porque já é um homem abençoado. Mas que a palavra da revelação, a palavra do reino, venha sobre nossas vidas mais uma vez. Querido amado Espírito Santo, nós oramos ao Senhor agradecido por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Senhor Jesus, fique à vontade, que esta casa é sua, as vidas pertencem ao Senhor, e nós não sabemos qual foi o motivo ou o que trouxe cada um dos teus filhos à tua casa nesta noite. Mas o nosso clamor nesta hora ao Senhor é que o teu amado Espírito Santo possa falar no íntimo dos nossos corações. Que teu filho possa ser usado nesta noite de uma maneira extraordinária. De maneira que o nosso espírito possa ouvir com clareza a tua voz. E que as nossas vidas sejam completamente mudadas à luz da tua palavra. Porque cremos no que diz a tua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que nos importa nesta noite é a tua verdade, é a tua palavra. Então que teu filho fique à vontade, que os nossos ouvidos estejam atentos, abertos a ouvir a tua palavra. Seja teu filho abençoado mais uma vez, como tem sido sempre nas tuas mãos. Te agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar a todos uma boa noite de salvação. Amém? Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Eu também estou feliz. Quero desde já agradecer ao convite e à confiabilidade do pastor Alexandre, amigo e irmão de um grande amigo meu, Austin, que gostaria de estar aqui, só não pôde estar por conta do trabalho. Quem trabalha na área gastronômica fim de semana é quase que impossível de sair, né? Mas eu não vou te cansar. Coloca para mim no telão primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler somente o versículo de número 18, que é o tema deste culto de hoje. Eu venho de uma igreja um pouco diferente, a liturgia. Nós somos assembleanos, mas como pregador itinerante, se você quiser sentar, pode tomar seu assento. Se for de costume da igreja, pode se sentar. Fique bem à vontade. Como pregador itinerante, como eu vi dizendo, a gente prega em outras denominações que são até tradicionais, como batista, presbiteriana, e eu não tenho nenhum problema quanto à liturgia de culto de nenhuma igreja, e respeito todas elas. Quando cheguei aqui, eu vim com uma expectativa, e ao entrar por as portas, fui recepcionado pelo pastor da igreja, e perguntei: pastor, o pessoal aqui, como é que é? É aquele pessoal que é mais devagar, mais tradicional, ou o pessoal é um pouco mais animado? Aí ele falou assim: ó, o pessoal tá mudando um pouquinho, mas o povo gosta de palavra. Aí eu olhei, vi o fundo preto, lembrei das igrejas americanizadas, né, das igrejas church. Quando eu vi a galera do louvor fazendo o worship aqui daquele, e a galera levantando a mão, adorando, eu falei: meu irmão, tô em casa, tô à vontade. E eu quero compartilhar desse texto que Deus colocou no meu coração. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Eu venho de uma igreja que fica lá em Nova Aurora, em Belfor Roxo, tá? É a Assembleia de Deus em Mutirão, lá da congregação do Vila Maia. Meu pastor, o Edson Lopes, me liberou para estar ministrando. Todas as vezes que saio debaixo de bênção, para que eu não perca esta cobertura espiritual e não entre na desobediência, tá? Minha família só não está comigo me acompanhando hoje, pois estão ministrando em outro lugar, em outra igreja,
na igreja da minha sogra, está tendo um evento lá de mulheres. A minha mulher foi juntamente com o grupo ministrar lá. Meu filho Arthur está lá também com ela. Minha esposa também é da dança. Ela começou bem pequenininha, assim como vocês, com 10, 11 anos. Hoje já são mais de 20 anos. Hoje ela é uma profissional da dança. Tem algumas academias de dança. Tem um ministério itinerante que também trabalha com dança. E hoje levamos muitas das coisas que Deus faz através de nossas vidas por intermédio da dança. E pelo intermédio da dança ministerial, Deus cura pessoas, Deus liberta pessoas, e Deus ainda transforma pessoas, e a gente vê a glória dele se manifestando. Portanto, meninas e o pessoal que todos são envolvidos no ministério, entenda, todo o trabalho que Deus colocar nas mãos de vocês é para trazer algum benefício para o povo que recebe. Então a dança não é em vão, o louvor não é em vão, nada do que é feito aqui neste lugar é em vão, tudo é feito para a glória do nome do Senhor, e tudo que o Senhor manda para as nossas vidas tem poder de transformar, tem poder de libertar e ainda tem poder de curar. O texto que nos foi proposto para a noite desse dia, versículo 18, capítulo 1, diz assim: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A tradução que está ali está um pouco diferente da minha. A minha é uma versão King James, e eu vou repetir na versão que está ali, que é da Almeida Revista e Corrigida. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero te pedir alguns poucos minutos da sua atenção para que você possa entender o recado que Deus colocou no meu coração para compartilhar nessa noite. Carinhosamente eu te peço, não converse agora com quem está do teu lado. Carinhosamente eu te peço, não entre nas redes sociais agora. Carinhosamente volte a sua atenção total para a palavra de Deus que está sendo ministrada. E quando a gente fala a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, a gente começa a tentar compreender o que isso quer dizer. Porque falar de cruz é falar de sacrifício, falar de cruz é falar de dor, falar de cruz é falar de morte, falar de cruz é falar de escárnio, falar de cruz é falar de vergonha, falar de cruz é fazer menção do maior sofrimento causado por alguém injustamente, que não merecia pagar o que pagou, mas fez porque tinha que fazer. Cássio, isso é meio paradoxal, porque a minha mente começa a embrulhar quando eu começo a pensar em uma demonstração de amor de um Deus através de um instrumento escolhido que traz dor. Para tentar entender isso, a gente precisa falar quem é esse Deus. É claro que a nossa mente, a nossa capacidade intelectual jamais vai conseguir entender esse Deus. Mas para nós chegarmos à conclusão de quem Ele é e o que representa esse versículo para as nossas vidas, precisamos entender quem é esse Deus. Esse Deus é um Deus tão diferente, porque quando a Bíblia diz que no princípio Ele criou todas as coisas, a introdução dessa construção diz que a terra era sem forma e vazia. Mas esse Deus, por intermédio da sua palavra, Ele disse: haja luz, e aonde havia escuridão, houve luz. Aonde estava sem forma e vazia, Deus deu forma, Deus deu cores, Deus colocou uma terra rica em vida, rica nas suas cores, e um paraíso belíssimo para que alguém pudesse habitar. Deus disse: haja, e houve todos os seres viventes. Mas ainda assim faltava alguma coisa. Olha que coisa louca. Esse Deus tinha no céu anjos que louvavam e adoram ainda Ele, na beleza da sua santidade, dizendo o tempo inteiro, 24 horas por dia na eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse Deus tem nos céus uma comitiva de anjos que o adoram o tempo inteiro. Esse Deus cria agora uma terra, a princípio era sem forma e vazia, desfigurada, mas começa a dar forma,
E agora, depois de dar forma, começa a criar os seres viventes, coloca nela tudo que há de espécie, mas olha para a terra e ainda percebe que está faltando alguma coisa. Vocês estão me ouvindo bem? E ainda faltando alguma coisa, olha para a sua trindade, para o seu Filho e para o Espírito, e diz: agora já fizemos tudo por intermédio da palavra, mas precisamos criar alguma coisa, ou melhor do que coisa, vamos criar alguém que seja a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí eu olho para mim e tento entender como um cara como eu, falho, fraco, limitado, pode ser imagem e semelhança desse Deus. Se eu tentar compreender isso de maneira natural ou intelectual, eu vou pirar. Porque é um Deus que a Bíblia diz que todas as águas desse planeta cabem na palma de suas mãos. Como eu, que sou pequenininho, posso ser alguém semelhante a Ele? Como um Deus que usa a terra como estrado para os seus pés, pode ser alguém semelhante a eu e você, tão pequenino? Como um Deus tão lindo e incrível, com um poder imenso de criação como esse, pode fazer alguém como eu e você, que falha todos os dias, que peca, que ainda faz coisas que desagradam a Ele, e mesmo assim diz: você é minha imagem e semelhança. Isso é loucura, porque se nós tentarmos compreender, não vamos entender absolutamente nada. Porque Ele é um Deus que para o povo que estava preso, cativo no Egito, Ele se apresenta como um libertador. Ele pega um homem, como foi dito aqui pelo líder, que não podia nem falar direito, não sabia como falar, levanta ele como líder para libertar o povo. O povo agora cativo olha para um líder chamado Moisés, esse que a gente vai ter que seguir? Segue então. Deus faz todas as coisas que aconteceram lá no Egito, liberta o povo, mas esse Deus ainda continua sendo tremendo, porque o povo saiu do Egito, não saiu sozinho, saiu com uma grande multidão. Esse Deus liberta um povo, não é de mãos vazias nem abanando, mas liberta o povo que estava cativo, saindo com riquezas. A Bíblia narra que eles saíram com uma grande quantidade de riqueza. O povo saiu da escravidão, rico, livre, e continuava murmurando. O povo se encontra agora diante de um mar. O líder Moisés é pego de surpresa, porque Deus mandou ele caminhar. Só que agora ele caminha, encontra-se de frente para o mar. Olha para trás, tem um povo pressionando. Me tirou de lá para morrer aqui? Não tinha sepultura para a gente lá não? Um povo que reclama, mesmo depois de ser liberto. Um povo que reclama quando não tinha nada e agora tem riqueza. Um povo que reclama para o seu líder de um Deus que quando estava com fome, Deus deu o que comer. Um povo que reclama do Deus que deu livramento para eles. Aí Deus manda Moisés tocar no mar. O mar se abre, você conhece a história. O povo passa seco. Que maravilha! Que Deus é esse que tem poder de abrir o mar em duas partes, fazendo o povo caminhar no meio da água, em terra seca, e olhando para um lado uma muralha de água, do outro também. Um Deus que faz milagres e maravilha, meu baterista. Um Deus que pode libertar, um Deus que pode transformar, um Deus que pega um líder chamado Abraão, o pai das nações, depois de sua grande idade, idoso, juntamente com a sua esposa idosa, estéril ainda, vira para ele e faz uma promessa: você será pai de multidões. Como, Senhor? Que eu vou ser pai de multidões? Já sou velho, minha mulher é estéril. Abraão, você não conhece esse Deus ainda. Deus te fez uma promessa, ainda que você não consiga enxergar, você é capaz de realizar. Esse Deus é capaz de realizar no seu lugar aquilo que sua mão não pode fazer, aonde seus pés não podem caminhar. Deus tem poder de fazer infinitamente mais. Deus pega um Abraão velho, incapaz de gerar, faz gerar um filho, coloca nele o nome de Isaac, filho do riso. Eu estou abreviando para a gente poder ganhar tempo.
além de dar a ele um filho depois de sua velhice, agora esse Deus é tão doido no bom sentido, que ele pede a Abraão para sacrificar o próprio filho. Como um Deus bondoso como esse pode mandar alguém sacrificar seu próprio filho? Será que esse Deus realmente ama Abraão por mandar pegar o seu filho e falar: sacrifica para mim? Aí eu fiquei tentando imaginar como seria para Abraão. O que Abraão sentia? Imagino que se fosse eu, meu tecladista, no lugar de Abraão, eu acho que eu não conseguiria. Porque eu sou falho. Eu não vou aqui mentir para você. Eu preciso ser verdadeiro. Eu não consigo compreender como Abraão foi tão obediente a ele. Aí, tentando chegar à conclusão, o por que motivo Abraão obedeceu, a gente fica doido. Porque esse Deus é incrível. Ele te dá um filho que você não pode fazer, que você não tem capacidade de gerar, pede você para sacrificá-lo. Abraão é tão obediente que Abraão vai, leva seu único filho, sobe o monte. O filho tão obediente quanto ao pai. Isso é para jovem. Olha o poder da obediência. Mesmo já sendo homem, capaz de recusar o convite do pai, ele obedece e vai. Olha que loucura. Abraão tem agora um altar de sacrifício. Abraão tem a lenha, mas falta o cordeiro. O filho pergunta para o pai: pai, aqui está a lenha, também o altar, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão é um homem de tanta fé. Olha que loucura. E além de ser obediente, é um homem de fé. Ele vira para o filho e responde: Deus proverá para si um cordeiro. Só que ele sabia que o sacrifício que Deus tinha pedido era o filho, e ele estava disposto a entregar. Deus percebe a fé de Abraão e a obediência e envia o cordeiro. Que Deus é esse? Capaz de pedir a alguém para sacrificar o filho, mas ao mesmo tempo na hora de sacrificar diz: não sacrifica o menino. Eu já percebi que você é obediente a mim. Esse Deus é tão soberano que é capaz de fazer essas loucuras que a gente não compreende. Quer saber mais sobre esse Deus? Esse Deus é tão soberano que ele pega um jovem de aproximadamente 17 anos, filho de seu pai, depois de muito tempo tendo trabalhado, alguém dá um sonho para ele. Quem dá? Deus. Esse jovem chama-se José. José teve um sonho. Deus mostrou para ele um projeto. Deus mostrou para ele que havia de cumprir a palavra e a promessa feita para ele. José conta para os irmãos. Olha o que acontece. Os irmãos de José ficam com raiva, traz José, tramam contra José, joga José numa cisterna para matar. Só que de repente eles não matam, porque aquilo que Deus projetou na tua vida, o homem não tem poder de destruir. Ainda que tentam tramar contra você, Deus não vai deixar destruir a promessa que Ele tem na tua vida. José agora, além de ser alguém traído pela família, José é vendido como escravo. Como alguém vendido como escravo pode ter a esperança de um dia ver a promessa que Deus fez lá atrás se cumprir? A promessa era que ele governaria. E agora, como é que um prisioneiro pode ter ainda a esperança de governar? Somente esse Deus que é tão doido. Por quê? José vai preso. Só que José vai vendido agora para o Egito como escravo. Lá no Egito, o homem olha para José, compra ele como servo, coloca dentro da tua casa. Esse homem é Potifar. Coloca José dentro da sua casa e, por gostar tanto do menino, dá ele autoridade dentro da casa. Dentro da casa José agora governa. Dentro da casa José tem controle sobre tudo. Dentro da casa José é o cara que manda e desmanda. Mas José não foi vendido como escravo? Como um escravo agora pode governar dentro da casa de um senhor? É só coisa que Deus faz. Agora José, mesmo sendo alguém com autoridade dentro da casa de seu senhor, é traído pela mulher do seu senhor. Todo mundo conhece a história, que a mulher trama contra José. José tenta fugir dela e aí deixa a roupa, e a roupa fica como prova do crime, entre aspas. E agora ela acusa José de ter tentado contra ela. Preste atenção nisso aqui. Imagina que se fosse nos dias de hoje, alguém chegasse gritando lá na porta, dizendo: eu fui agarrada,
eu fui violentado, e o homem é aquele ali. Eu e você teremos logo um senso de juízo, de condenar, por quê? Estuprador, violentador, esse não merece graça. Preste atenção nisso aqui. Ainda que José não tivesse culpa, ele estava sendo acusado pela mulher do chefe. José foge. Todo mundo agora aponta para José e vê José como alguém traidor, alguém agora como um criminoso. Todo mundo agora, e a sociedade começa a olhar para José e dizer: não tem mais jeito, não vai governar mais, não tem mais chance, perdeu tudo, vai morrer. Aí vem alguém, Potifar pega José e joga na prisão. Sabe onde eu vejo um livramento da parte desse Deus? Porque se fosse nos dias de hoje, esse homem poderia ter sido morto pela própria sociedade. E naquele tempo, esse homem, se fosse acusado do tal ato, ele teria sido assassinado. Só que ele não foi assassinado. Você lembra que eu te falei que Deus não deixa matarem o sonho que Ele colocou no teu coração? José tinha um sonho. Ainda que ele estivesse aprisionado agora dentro do cativeiro, a promessa de Deus ainda estava de pé. José permanecia na posição em que Deus o colocou, mesmo sendo acusado injustamente. Dentro da cadeia, esse Deus que é tão incrível, Ele honra José. José está preso, cativo, mas não sai da posição de servo e obediente. José agora tem o controle da prisão. Alguém olha para ele e fala: José, você nem deveria estar aqui, mas já que está, toma o controle na tua mão. Agora é você que vai abrir a igreja, agora é você que vai dirigir o culto, agora é você que vai fazer parte do ciclo de oração, agora é você, José, que vai pregar a palavra, agora é você, José, que tem autoridade dentro da casa. Mas Deus, lá não era para José estar sendo honrado, é uma prisão. Mas e daí? É prisão para o homem, para Deus é só livramento. Ai. Porque tem gente que pensa: eu não estou cantando, Deus não está me vendo. Eu não estou pregando, Deus não está me vendo. O pastor não me dá oportunidade, Deus não está me vendo. Deus está só te guardando e te preparando para no tempo certo a promessa dele se cumprir na tua vida. Esse Deus é tão incrível que José agora começa a revelar sonhos, interpretar sonhos. Aí um dia o Faraó tem um sonho que o deixa perturbado. Alguém, depois de muito tempo que tenha sido abençoado por José, lembra: opa, tem alguém lá na prisão que um dia ele interpretou meu sonho e aconteceu exatamente como ele falou. Ele pode ajudar o Senhor. José é chamado diante de Faraó, interpreta o sonho de Faraó. Eu vou resumir. Interpreta o sonho de Faraó. Faraó aponta para José e diz: agora você vai administrar todas as terras do Egito, te instituirei aqui neste lugar como governador. Abaixo de mim você é a maior autoridade aqui neste lugar, e todas as pessoas vão ter que se sujeitar a você. Olha só, de traído, de vendido, de escravo, agora governador de todo o Egito. Mas, se fosse eu e você, talvez olharia para um tempo difícil quando os irmãos dele se apresentaram para tentar comprar comida, porque a terra estava passando por fome. Só José tinha o controle de poder vender comida para quem tinha dinheiro e de não vender se não quisesse. Ele tinha autoridade. Os irmãos de José, os mesmos que o venderam, disseram para o pai que estava morto: agora tem que se apresentar diante de José, mesmo sem reconhecer e sendo reconhecidos por José. José em nenhum momento pensou em se vingar. Sabe o que Deus revelou para José? José, eu não preparei esse momento para você se vingar de ninguém. Eu preparei esse momento para você entender quem eu sou na tua vida. Aí José revela. José olha para os irmãos e pensa: Deus fez algo que você não podia ter feito, que eu não podia ter feito. Deus me fez uma promessa e me deu um sonho lá atrás. Para que essa promessa se cumprisse, eu precisava passar por todos os processos de amadurecimento para criar raízes e Deus me colocar no tempo certo, preparado para governar. Sabe o que aconteceu? Os irmãos de José ficaram surpresos.
Porque José olhou para eles e disse: vocês não foram os responsáveis por eu ter vindo parar aqui. Deus me enviou na frente de vocês para que vocês não morressem. Em nenhum momento José pensou: agora que sou governador, eu vou matar, eu vou me vingar. Não. Ele pensou: Deus projetou isso lá atrás, e ainda que eu tivesse que passar por alguns processos dolorosos, foi para manter a vida da minha família. Alguns processos que talvez você esteja passando hoje estejam te causando dor. Talvez alguns processos difíceis que você esteja passando hoje esteja te colocando num anonimato, que ninguém esteja te vendo. Talvez alguém tenha te abandonado, talvez alguém tenha te traído, mas deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Essas pessoas que fizeram isso com você só estão fazendo aquilo que Deus está cooperando para o teu bem. Porque diz o texto: ainda que o Senhor se prepare para você alguma coisa, o texto da Bíblia diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é o mal que pode te parar, mas o mal tem que colaborar com o bem que Deus te fez. Mas eu não entendo por que o mal pode colaborar para o meu bem. Porque aquilo que eu vejo como mal para Deus é tratamento. Aí eu fico doido. Por quê? A palavra da cruz para nós é poder de Deus, mas para quem perece é loucura. Porque se eu tentar entender o que aconteceu com Jesus, eu não vou conseguir compreender se não for por intermédio do Espírito Santo, se não for por intermédio da revelação de Deus. Como? No Antigo Testamento Deus se apresenta de uma forma completamente diferente da que os homens se esperavam. Agora no Novo Testamento Deus se apresenta na pessoa do Filho, alguém esperado e anunciado pelos profetas como Messias. O povo esperava um Salvador que viesse com autoridade e governo. Aí se apresenta um Jesus que, como rei, poderia ter nascido num palácio, mas ao invés de nascer no palácio, escolheu nascer numa manjedoura. Alguém se apresenta e diz: o nosso Messias vai vir com autoridade e governo para nos libertar da mão dos impérios romanos. Aí se apresenta Jesus e diz: eu vim para me entregar por amor a vocês. Como pode um Deus tão grande se entregar como homem por causa de mim e de você? Isso é loucura. Como pode um Deus se manifestar na pessoa de um homem natural como eu e você? Porque Cristo foi 100% homem, 100% Deus, mas tudo que nós sentimos, Ele também sentiu. Ele padeceu por você. O preço que nós precisávamos pagar pelo arrependimento dos nossos pecados, de forma alguma teríamos capacidade de pagar. De forma alguma poderíamos hoje conquistar a nossa salvação. Mas por que somos salvos? Efésios, capítulo 2. Paulo escreve uma carta para o povo e vai dizer: a salvação, ela é pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. De forma alguma eu e você poderíamos pagar o preço do arrependimento ou da nossa salvação. Mas Deus, sendo tão doido, enviou seu único filho, por amor a mim e a você, para morrer no meu e no seu lugar. Aí eu fiquei tentando imaginar: como pode alguém enviar o seu único filho por amor de alguém como eu? Se fosse eu, não teria coragem de entregar o Arthurzinho, nem mesmo por mim. Eu morreria no lugar dele. Se dissesse: entrega o Arthur, Cássio, por amor, sei lá, do teu pai. Não, tá doido? Meu filho? Aí eu tento imaginar: esse Deus não é normal, porque eu sou falho, eu sou um vacilão. No termo jovem, eu vacilo, eu peco, eu falho, eu faço coisas que às vezes Ele não gosta. Mas Ele olhou para mim e disse: por amor a você, eu vou entregar o meu único filho. Olha, se eu não teria coragem de entregar o meu filho nem por mim mesmo, Deus olhou para mim e disse: ainda que você não enxergue o amor verdadeiro que tem dentro de você, eu mostro para você através do meu filho. Eu entrego o meu filho amado, porque eu te amo, 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 diz o Senhor. Porque Ele se apresenta na pessoa do filho.
completamente diferente do que os homens esperavam. Os homens esperavam um Messias cheio de autoridade. Veio Jesus na humildade. Os homens esperavam alguém, um líder, que sentasse sobre o trono, com licença, cruzasse as pernas e dissesse: meus servos, vem me servir, vem lavar os meus pés. Não, muito pelo contrário. Ele pegou os discípulos, botou sentado e lavou os pés dos discípulos. Alguém olha para ele e diz: Senhor, eu não preciso que o Senhor faça isso, eu não mereço. Ele diz: Pedro, se não deixar eu fazer, não tem parte comigo. Eita. Como o Senhor pode mostrar um ato como esse de humildade? Meu Deus, ele é louco. Mas ele é mesmo. Ou será que sou eu que não consigo compreender? Esse Deus é tão incrível que ele curou, libertou, salvou inúmeras pessoas. Muitas delas nem reconheceram, muitas delas não voltaram para agradecer. Mas ele nem estava preocupado com holofote. Ele nem estava preocupado se o nome dele ia aparecer no cartaz. Ele nem estava preocupado se o pastor depois do culto iria falar o nome dele. Ele nem estava preocupado se alguém ia aplaudir pelos atos que ele fez. Ele só entendeu que a missão dele era: eu vim para curar, eu vim para libertar, eu vim para transformar, e eu vou fazer isso ainda que ninguém reconheça. Eu fico tentando imaginar. Imagina o dia que eu saí para pregar. Depois de entregar a mensagem, já aconteceu isso. Pai do Senhor, meu irmão, ninguém veio me cumprimentar. Ninguém disse: Deus te abençoe. Ninguém nem olhou para mim e disse: que Deus tenha misericórdia de tu. Eu não entendi nada. Eu não sei se eu preguei mal, eu não sei se eu falei alguma besteira, mas eu saí de lá frustrado. Isso já aconteceu comigo. Talvez aconteça contigo um dia. Só que isso para mim não foi para me parar de pregar. Foi para que eu amadurecesse. Eu não prego para que o homem possa me reconhecer. Eu prego para que o homem reconheça Jesus. Eu não prego para ser respeitado pelos homens. Eu prego para que os homens reconheçam um Deus que merece respeito. Eu não prego para que os homens liberem glórias a Deus e aleluia por causa da minha palavra. Eu prego para que alguém reconheça esse Deus através da minha vida e libere glória para Ele, aleluia para Ele, e receba a salvação que só vem dEle, só vem dEle, só vem dEle. Esse Deus é tão incrível que antes de Jesus chegar, ele levanta João, o Batista. João está batizando no Jordão e pregando. Alguém chega para João e diz: João, chegou um tal de Jesus aí, ó, o cara está fazendo muito mais que você. Ah, João, meu irmão, deixa quieto. Eu sou apenas a voz daquele que clama no deserto. Como assim, João? Isso eu levei um tempo para aprender. João é a voz do que clama no deserto? É. Porque João não era a voz que clamava no deserto. João entendia que ele era apenas instrumento. Quem clamava era Deus através dele. Eita. Eu sou apenas ferramenta para pregar para você nessa noite que Jesus ainda te ama. Independente da sua situação, Jesus te ama. Jesus tem um plano de salvação para você, para a tua casa e para a tua família. Se você vai liberar glória, eu não sei, nem estou pouco me importando. Se você receber essa palavra, libera para Ele se achar que Ele merece. Porque o negócio é contigo, é com Ele, não é comigo. Eu não consigo compreender isso. E eu vou encerrar. Aí eu vejo um Jesus, na segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, que depois de realizar vários milagres, maravilhas, prodígios para todos os lados, chega num lugar de sacrifício, diante de um cenário de cruz e de morte, padece de dores tão terríveis, que os médicos, cientistas, historiadores vão descrever todo o sofrimento de Jesus. Na via dolorosa, Jesus, ele soa sangue. Cientistas e médicos dizem que esse lance de suar sangue é um fenômeno raro, que só acontece em casos excepcionais. Que casos são esses? Pavor, medo, susto, um pavor terrível de ter que suportar todos os pecados dos homens sobre ele. Eita! Como pode um Deus na forma de homem suportar as dores que eu e você deveríamos pagar? Porque o pecado era meu, o pecado era teu, não era dele. Agora tem um Deus padecendo, sofrendo de hematidrose.
que é o nome desse fenômeno, que é quando as veias que são finíssimas, chamadas veias sudoríparas, elas se rompem e começam a misturar o sangue com o suor. E em Jesus o suor juntamente com o sangue escorria pelo rosto e lavava o seu corpo de sangue. Esse Deus era para estar sendo honrado e agora está sendo esse Deus está sendo humilhado e ele não merecia. Como eu posso acreditar que isso é por mim? Que Deus é esse? Alguém vai olhar e vai dizer: se tu és mesmo filho de Deus, desça daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. Alguém vai olhar e vai dizer: se tu é mesmo o filho de Deus, por que não manda agora os anjos virem aqui e acabar com tudo isso? Jesus sofre, Jesus é açoitado, Jesus é apedrejado, Jesus é cuspido, Jesus é caluniado. Alguém olha para esse Deus na segunda pessoa de Jesus e vai dizer: ei, isso aí é filho de Beelzebu, o que ele faz aí? Gente, esse Deus é tão incrível que ele ainda permite que alguém chama ele de demônio. Mas ele não está nem aí para quem não acredita. Tudo que ele está fazendo é para que você tivesse acesso a essa fé que te faz acreditar que tudo foi feito por você. Mesmo sem merecer, ele está numa cruz. Alguém olha para ele e diz: Senhor, o que eu estou fazendo aqui eu mereço, porque eu fiz coisas erradas, mas o Senhor nada fez. Mas hoje eu quero reconhecer. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Que loucura. Os homens a vida toda tentavam achar uma fórmula para chegar à salvação. Os homens de forma religiosa acreditavam que para ter salvação precisava carregar uma Bíblia embaixo do braço, dizer a paz do Senhor, andar bem vestido, com terno e gravata, mas não acreditava que podia ser gerada a salvação pela morte do próprio Deus na cruz do Calvário. Como se existisse fórmula para a salvação. Aí se apresenta esse Deus e diz: já que vocês não sabem como fazer, não podem fazer, eu vou fazer por você. Eu vou pagar o preço por você. Eu fico tentando imaginar. Que loucura! Um Deus que a Bíblia chama de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um Deus que na sua perna está escrito Senhor dos senhores e Rei dos reis. Um Deus que se apresenta como justo juiz. Ele se permite a viver isso. Como pode se entregar no meu lugar? Como pode morrer por mim na cruz? Que amor é esse? Aí a gente entra no versículo 8 do capítulo 1, para fechar. Alguém olha para você hoje e diz: só pode ser maluco um sábado desse, começo de mês, pagamento na conta, poderia estar em qualquer lugar. Poderia estar no baile, poderia estar na resenha com os amigos, poderia estar na festinha, poderia estar em casa assistindo Netflix, mas está dentro da igreja. Eu não estou entendendo nada, mas estão fazendo barulho de adoração. Eu não sei porquê, tem cheio de problema dentro de casa, mas está glorificando a Deus, está sorrindo, está se alegrando. Eu não sei como isso é possível. Só pode ser loucura. Como pode um jovem de aproximadamente 18 anos, que poderia estar lá fora com quantas namoradas quisesse, mas escolheu estar aqui, louvando a Deus através do instrumento que ele toca? Como pode alguém estar sentado aí onde você está, tendo várias outras oportunidades, mas escolheu esse lugar para dizer: eu quero estar nesse lugar, porque aqui é onde o Senhor se manifesta, é aqui que eu sinto a presença dEle. Quem está lá fora, quem não reconhece Jesus, te chama de louco. Mas para quem perece, isso é loucura. E até para algumas pessoas dentro da igreja, essa parte eu aperto um pouco. Você não vai liberar a glória agora. Até para as vezes nós que sentamos na igreja, não conseguimos enxergar a palavra da cruz como sendo a mensagem de maior amor e importância na Bíblia. Porque nós queremos que sempre se levante alguém para pregar para mim e para você que nós vamos vencer,
que nós vamos receber, que nós vamos ser abençoados, que nós vamos prosperar, que nós vamos avançar, que Deus vai mandar carro novo, que Deus vai dar casa nova, que Deus vai dar conta bancária, que as portas vão se abrir, que a saúde vai chegar. Nós gostamos disso. Mas até quando vamos ficar nos alimentando daquilo que só alimenta o nosso ego? Mas quando a palavra de Deus manifestada na cruz do Calvário é: eu te amo, independente de quem você é, e eu fiz tudo isso para te salvar. Porque a mensagem da cruz, infelizmente, não dá mais ibope. Infelizmente, quando você fala de crucificação, ninguém dá mais aleluia, ninguém dá mais glória a Deus. Infelizmente, quando você fala que o pecado pode te levar para o inferno, ninguém quer isso mais. Não se pode mais pregar contra o pecado. Não pode mais falar contra a homossexual dentro da igreja. Virou homofobia, crime. Não se pode mais falar que o homem não pode ter 2 mulheres. Não se pode mais falar. Porque se bater contra o pecado, ele vai embora, o dízimo acabou. Desde quando Deus está preocupado com o que o homem pensa sobre a obra dele? Eita! Quem faz a obra de Deus não precisa se preocupar com o que o homem vai aceitar, se vai aceitar ou não. Só precisa pregar. Eu vou repetir isso aqui, só porque 2 pessoas deram glória a Deus ali. Enquanto nós, pregadores, nos preocuparmos com os altares que alimentam o nosso ego, dizendo você é bom, só porque você entregou chave, só porque você pregou revelação, só porque você disse prosperidade, nós deixamos de pregar a mensagem que ainda salva, a mensagem que ainda cura, a mensagem que ainda liberta, só para alimentar o ego do povo. Mas Deus não levantou alguém aqui nesse lugar para alimentar o ego de ninguém. Nós estamos levantando homens e mulheres para pregar que Jesus Cristo é amor, mas também é justiça. Aquilo que você planta, você colhe. É a cruz, o único instrumento que pode gerar para você salvação. Chamam isso de loucura, mas essa loucura nós não temos capacidade de entender. E é por isso que estamos aqui. Por quê? Eu não entendo nada, mas eu sei que Ele fez por mim e eu recebo. Eu não merecia, mas Ele fez por mim e eu só preciso receber. Eu não sou bom, mas Ele é tão bom que me fez ser alguém diferente. Foi por isso que você veio aqui na noite desse dia, porque você, para o mundo, pode ser chamado de louco, mas para Deus que recebe Jesus como seu Salvador, é o poder dele se manifestando na tua vida. Aí alguém olha para você e diz: a porta está fechada e ele está adorando. Aí você responde: a porta pode até estar fechada, mas Ele é o meu Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. A porta pode estar fechada, mas não faltou comida na minha mesa. Aí alguém olha para você e diz: está enfermo, não sei por que está adorando. Aí você olha para eles e diz: eu posso até estar enfermo, mas eu sirvo um Deus, que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara. E se Ele não sara, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Eu vou continuar adorando Ele assim mesmo. Alguém vai olhar para você e vai dizer: eu não sei como pode estar adorando hoje, está passando por tanta injustiça. Aí você se levanta e diz: esse Deus é um Deus de justiça. E Deus, esse Deus é chamado Sidekenu, que é um Deus de justiça. Deus é justiça sobre a minha vida e sobre a tua vida. E nada do que fizeram de ruim contra você vai passar ileso, porque tudo que fizeram contra você vai colaborar para o bem que Deus tem para a tua vida e para a tua casa. Vou fechar agora. Você pode se colocar de pé, por favor? Vou encerrar agora. Preste muita atenção nisso aqui. Paulo tem a preocupação de escrever uma carta para a igreja de Corinto. Essa igreja foi fundada num lugar em que a sociedade desprezava. Essa igreja foi fundada numa terra, no meio de um povo que era considerado idólatra, imoral e depravado. A cidade de Corinto era uma terra em que eles idolatravam uma deusa
da qual, dentro do templo dela, eles se prostituíam em adoração a ela. A cidade foi tão conhecida por causa dessa prática que a sociedade desprezava. E quando alguém fugia do caráter e do comportamento, dava-se um termo para eles dizendo: se corintianizou, ou seja, já era, se perdeu, agora é imoral, não tem mais jeito. Paulo escreve para essa carta, é uma carta para essa igreja. E a preocupação de Paulo é: eu tenho uma igreja, um povo, que a sociedade pode até não dar nada, pode até chamar de imoral, mas um Jesus que pagou na cruz pelo meu e pelo seu pecado é maior do que a acusação dos teus acusadores. E um Jesus que está aqui nessa noite dizendo para mim e para você: não importa o que você fez lá fora antes de chegar até aqui, porque o meu sacrifício na cruz é maior do que o teu problema, é maior do que o teu pecado, e te trouxe graça nessa noite para te dar salvação. Eu não sei se todo mundo que está aqui tem aliança com Cristo, se já recebeu como Salvador. Mas uma coisa eu sei: não importa para mim o erro que você cometeu antes de chegar até aqui, porque maior do que o teu erro é a graça redentora do meu Salvador. Alguns podem falar que eu sou louco, mas eu não estou nem aí, porque o mundo pode me chamar de louco, mas Deus me chama de salvo. Quem é salvo aqui por esse sacrifício na cruz do Calvário, levanta a tua mão, abre a tua boca aí, expressa para Ele a tua gratidão com glória a Deus, com aleluia. Se desprenda da religiosidade e mostra para Ele o quanto você é grato por essa salvação que lhe foi dada. Cadê o ministério de louvor? Vem cá, por favor, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, o ministério de louvor. Pessoal do louvor, vem cá comigo. Um minuto eu entrego o microfone. Mas eu não poderia encerrar isso aqui sem lhe fazer um convite. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas eu sei como você pode sair se você quiser. Porque se você quiser, Deus quer que você transforme a tua vida hoje, mas Ele te deu livre-arbítrio. Ele não vai te obrigar a nada. Ele não vai dizer para você: você tem que fazer isso. Não. Ele diz: o mundo pode te acusar, o mundo pode te chamar de louco, mas eu te chamo de filho, eu te chamo de filha. Eu te coloco assentado no meio dos príncipes e de princesas. Eu te dou o direito a ter a vida eterna por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não é pelas suas obras, não é pelo que você faz, não é porque você prega, não é porque você canta, não é porque você diz glória a Deus, não é porque você levanta a mão, nem tampouco porque vem na igreja, mas porque Cristo pagou um preço de sangue na cruz do Calvário por amor a você. E aí Deus te pergunta: até quando você vai viver de maneira tentando invalidar o sacrifício dele pela tua vida? E quando eu invalido isso? Quando eu deixo de fazer o que lhe agrada. E quando Ele se agrada, quando eu reconheço que esse sacrifício foi para me salvar, para salvar minha casa, para salvar minha família. Talvez você hoje tenha seu nome escrito no livro da vida, mas tem alguém lá na tua casa que você está orando para alcançar a salvação também. Talvez você hoje chegou aqui mesmo sem querer vir, mas alguém orou por você para que você pudesse chegar aqui hoje. E olha você aqui. Eu tenho um convite para te fazer. Se você entrou aqui por essas portas sendo chamado de louco, ou talvez agindo como louco. Como eu ajo como louco? Quando eu tento invalidar isso, quando eu tento dizer que Cristo não me ama, quando eu dou mais valor para os problemas, quando eu dou mais valor para o pecado e invalido o sacrifício dele na cruz por mim, quando eu não reconheço o amor que ele tem por mim, quando eu não reconheço Jesus como meu Salvador, eu tento invalidar o sacrifício dele na cruz. Isso é loucura. Loucura não é eu estar aqui reunido com meus irmãos, levantando as minhas mãos, levantando a minha voz em adoração. Isso não é loucura. Loucura é permanecer andando em passos largos em direção ao inferno, tomando conta do pecado, tomando conta da vida dos outros, fazendo o que Deus não gosta, mas não reconheço que Cristo fez um sacrifício por mim. Isso é loucura. Mas hoje Deus te convida: deixa de ser louco lá fora no mundo
e vem ser louco aqui dentro por Cristo, porque essa loucura aqui para nós é o poder de Deus manifesto através da graça para a nossa salvação. Feche seus olhos aí, vamos louvar? Feche os olhos, feche os olhos. Eu sei que tem gente aqui hoje que ainda não tem Jesus como Salvador. Eu sei que tem. Jamais Deus ia fazer com que o líder dessa igreja trouxesse um tema como esse para esse culto jovem, sem que houvesse uma vida aqui que pudesse reconhecer isso como salvação. Eu poderia. Feche os olhos e adore conosco, adore, adore. Em qualquer outro lugar. Poderia estar em qualquer lugar, mas sua glória me atraiu. mas a glória dele te atraiu para cá nessa noite. Presença me atraiu. Ele quer te transformar. Tentei me esconder. Ele quer mudar a tua história. Com medo de não viver. Ele quer te dar vida no Mas lugar de sua morte. glória me atraiu. Sua presença me atraiu. Só você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, ainda não tem certeza da sua salvação, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Se junta conosco aqui, somos loucos, mas somos salvos. É melhor ser louco salvo do que ser louco sem a salvação. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, corre aqui. Eu não tenho muito tempo. Qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Tentei me esconder, Talvez por vergonha você tenta se esconder no meio do povo. de novo. Talvez você nem consiga se perdoar. Mas a graça dele está sobre esse lugar. E está dizendo para você, não importa o que tu fez, importa o que eu quero fazer na sua vida. Sai do seu lugar agora aqui na frente. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que essa asa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais que mil. Eu encerro agora a oportunidade. Não tem ninguém para Jesus? Todos aqui estão salvos? Bem baixinho, para me finalizar. Todos aqui estão salvos? Todos têm certeza dessa salvação? Ou porventura tem alguém que está afastado do caminho do Senhor? Por mais que conheça, por mais que esteja fazendo parte de uma família de evangélicos, mas por um momento se descuidou e acabou se desviando. Não precisa vir aqui na frente não, só faz um sinalzinho assim, eu quero te conhecer. Tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor? Faz assim para eu te conhecer. Você tem coragem? Não tem ninguém? Eu fico feliz. Tem alguém? Eu não quero te constranger. Esse é um momento entre você e Deus. Que toda a igreja feche os olhos. Feche os olhos, por favor. Tem como diminuir a luz aqui, pastor? Eu não quero que ninguém veja a tua intimidade com Deus, não. Porque esse culto foi feito para você nessa noite. Deus marcou um encontro contigo aqui hoje. Talvez você esteja se julgando incapaz de estar na presença dEle. Mas Deus está dizendo, maior do que aquilo que te acusa, é a minha graça que te perdoa. Está afastado? Quanto tempo você está afastado? Tem coragem de me falar? Eu vou até você. Fecha os olhos, igreja. Vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando. A igreja que ora tem resposta. É noite de salvação aqui.
vai orando. Jesus está mudando vidas aqui hoje. Pode adorar, pode cantar, pode cantar. Canta, canta, canta. Atraídos pela tua presença, Vai orando, vai orando, vai orando. não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Glória, Senhor, ao teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Que possamos estar atraídos pela tua presença, Senhor. Que possamos estar, Senhor, constantemente, ó Pai, na tua presença, Senhor. Pois tu nos tem, ó Pai, nos atraído, Senhor, para estarmos contigo, ó Deus. Toma, Senhor, cada um aqui, ó Pai. Oh, Jesus, aleluia. Nos atraia, Senhor, para a grandeza, Senhor, do teu Pode celebrar, você nome. pode exaltar, você pode adorar. Aleluia, Jesus. Você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar. Deus. Você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar. Você pode adorar ainda mais, pode, pode. Glória ao teu nome. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória onde Mais que mil. é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a coração dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que Aleluia, Deus. Aleluia. Você pode estender as suas mãos para cá para orarmos juntos. Senhor, em nome de Jesus, entregamos essas vidas nas tuas mãos, querido, amado Espírito Santo. A tua palavra é viva e eficaz. Penetra, Senhor Deus, aonde o homem não é capaz de chegar. E vemos a tua palavra se cumprir mais uma vez, Senhor Deus, sendo essas vidas atraídas pela tua cruz, atraído pela tua presença, Senhor. Pedimos ao Senhor nesse momento que a tua palavra possa se cumprir sobre a vida dos teus filhos. Que a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar, nos livrar e nos proteger. Que os anjos do Senhor possam estar acompanhando cada um dos teus filhos aqui presentes, de maneira tal que o inimigo não venha tocar sobre essas vidas. Que sejam vidas, Senhor Deus, seladas pelo Espírito Santo de Deus. Vidas, Senhor Deus, completamente guardadas pela sombra da sua cruz, Senhor Deus. De maneira que venham estar escondidos, Senhor Deus. Que o laço do passarinheiro não venha mais pegar os seus filhos. Que nenhum mal possa chegar sobre sua casa. Mas declaramos, Senhor Deus, vidas rendidas ao Senhor. Que teus filhos tenham, Pai, pela tua misericórdia, os seus nomes escritos no livro da vida. Que jamais venha a ser apagado, mas que venha a ser todos os dias testificado que são do Senhor. Seja o teu nome exaltado e glorificado. Receba nesta noite, Paizinho querido, essas vidas na tua presença. Receba nesta noite o aplauso que a tua igreja dá ao Senhor, em gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito. Seja o Senhor exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe.
Muito obrigado, Cássio, mais uma vez. Muito obrigado aos pastores, pastor Cláudio, ao pastor que está conosco. Muito obrigado. Deus continue abençoando. O Ministério de Louvor que vieram nos abençoar, nos deram essa força. Foi lindo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando o Ministério de Jovem, abençoando a vida do Robson, da Stephanie. Que Deus continue usando esse casal de uma maneira extraordinária. Lá atrás, se você pudesse, quando você sair, tem uma cantina, é do jovem, estará apoiando esse ministério. Muito obrigado às tias que se desdobraram com as meninas, ensaiando. Fizeram uma bagunça ontem até tarde da noite com uma festa do pijama, que eu estou sabendo. Deus continue abençoando vocês. Algo lindo e extraordinário que Deus vem fazendo na vida dessas crianças. Eu termino aqui de uma maneira especial, só para vocês terem uma ideia. O quanto Deus tem usado essas meninas. Passaram o dia se desdobrando aqui, as crianças, para poder fazer uma encenação para as mães. Mas olha, as crianças foram tomadas de uma maneira tão extraordinária da presença de Deus, que foram 14 crianças aqui nesse altar chorando. Elas não conseguiam parar, elas foram para suas casas chorando. As mães estavam mandando áudio para as tias, perguntando o que aconteceu, que os filhos não paravam de chorar. Alguns áudios chegou para mim, a mãe perguntando, e no fundo eu consegui ouvir os filhos chorando. Tamanho a presença de Deus. Que Deus continue usando a vida dessas crianças de uma maneira extraordinária. É o que Deus vem fazendo. Literalmente é o tema do culto de hoje, atraído pela cruz. O Senhor vem atraindo cada um, dia após dia. Queridos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Deus continue abençoando vocês poderosamente. Eu sei que o horário se estendeu, mas valeu a pena cada segundo estar na presença do Senhor. Eu tenho certeza que você sai daqui com o seu coração alegre. Amém, queridos? Deixa eu convidar o pastor Cláudio. Ele vai estar empreitando a bênção apostólica. Depois o Ministério de Louvor continue adorando se quiser. O pastor Cláudio vai estar encerrando, empreitando a bênção. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém.